A Reforma Protestante aconteceu em 1517 e em 1557 nós tivemos o primeiro culto protestante, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho acerca disto e eu gostaria de convidar você para você abrir sua Bíblia no Salmo 27. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Nós sabemos muito bem que o Brasil foi descoberto em 1500, mas após o descobrimento do Brasil, Portugal demora para se interessar realmente pela ocupação e pela colonização dos seus novos domínios. E com isso, nós sabemos muito bem que quando você não toma de conta ali da sua terra, outras pessoas querem chegar para tomar de conta. E foi isso que aconteceu. Portugal meio que negligenciou nos primeiros anos, nas primeiras décadas, uma ocupação mais efetiva, e a colônia, né, nós éramos colônias, a colônia ali brasileira, a colônia atraiu a atenção de outras nações europeias, especialmente a França. Era nesse contexto de uma nova colônia, Portugal meio que não muito interessado a tomar a frente, negligenciando, é que nós vamos ver aí um camarada chamado Nicolas Durand de Villegaillon, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse camarada, né? Ele era um militar, ele era um aventureiro, chamado de Villegaillon. Ele teve a ideia, então, de fundar uma colônia em uma região bem conhecida dos franceses, que é a Baía de Guanabara. A primeira viagem vai acontecer no ano de 1555, tá? No dia 10 de novembro de 1555 vai sair a primeira expedição para o Brasil. E a primeira expedição, nestes dois navios cheios de franceses, foi uma expedição muito bem recebida pelos índios tupinambás, né? Acostumados com a presença já de pessoas que estão chegando ali da região da Europa. Estes dois navios vão chegar, cheios de franceses, vão se instalar ali na pequena ilha, chamado de Serigipe, não é Sergipe, mas Serigipe, ao lado do aeroporto Santos Dumont, atualmente, e mais tarde denominada a ilha de Villegaillon, onde foi construído o forte de Coligny. Depois de algumas dificuldades que Villegaillon encontrou,
ele resolveu escrever para a Igreja Reformada da Genebra, tá? A Igreja Reformada de Genebra. E ele vai solicitar, nesta carta, que líderes religiosos, pastores, fossem enviados. Por quê? Porque ele via dois aspectos bastante, por assim dizer, pobres. O primeiro era a questão religiosa, né? Como eu disse, os portugueses estavam negligentes na colonização. Então ele disse ao momento oportuno para que realmente a fé reformada, a fé protestante, esteja chegando aqui com mais robustez. E a segunda coisa era a questão moral, né? Já havia muitos moradores no Brasil, mas a questão moral estava realmente muito frouxa, muito solta. E aí então ele vai solicitar pastores e também mais colonos, mais pessoas franceses, para que pudesse estar realmente vindo para evangelizar aqui no país e principalmente evangelizar os indígenas. E aí ele escreve, e quem vai receber esta carta de bom grado, nada mais, nada menos, é aquele homem que nós conhecemos bastante de ouvir falar, que é João Calvino, né? João Calvino já estava em Genebra, e aí ele vai estar conversando com alguns colegas, vão escolher também, não somente colonos, mas especialmente 2 pastores, um chamado Pierre de Richier, de 50 anos, e o outro chamado Guillaume de Chartier, de 30 anos, né? Bem mais jovem. E aí, queridos, o que vai acontecer? Eles vão estar ali em uma frota de 3 navios, levando cerca de 290 pessoas, incluindo aí mulheres, crianças, tá? E quando a gente está lendo os livros, quando a gente está vendo a história, a gente vê que esta viagem, né, que passa pelo Atlântico, né, para sair da Europa e chegar até o Brasil, era uma viagem de muito tempo, era uma viagem muito penosa, né, muito mesmo. Muitas embarcações ficavam no caminho, muitas pessoas acabavam também perdendo suas vidas, até porque na época nós não tínhamos as embarcações que nós temos hoje, né? A tecnologia que nós temos hoje. Então, o que vai acontecer? Um grupo, né, com franceses huguenotes. Quem eram os huguenotes? Os huguenotes eram os franceses protestantes que moravam na França católica. A França sempre foi um país predominantemente católico, mas com a reforma protestante, você vai ver ali muitos franceses que se converteram ao cristianismo, especialmente à fé reformada. Esse navio vai chegar no Brasil, com cerca de 290 pessoas, no dia 7 de março de 1557. E a história nos diz que os viajantes finalmente entraram no braço, né, de mar, chamado Guanabara pelos selvagens e Rio de Janeiro pelos portugueses. Então, no dia 10 de março, ou seja, 3 dias depois, numa quarta-feira, nós vamos ter o Villegagnon recebendo este grupo de forma muito calorosa, de forma muito afetuosa. Por quê? Porque estava chegando da Europa 3 navios com quase 300 pessoas, com pastores reformados, o Pierre Richier e o Guillaume de Chartier, para então estabelecer uma igreja protestante, uma igreja reformada aqui em terras brasileiras. E aí nós vamos ter, logo ali naquela ilha, né, a ilha de Villegagnon, um culto de ação de graças, que vai acontecer no dia 10 de março de 1557. O ministro Richier, né, lembram do ministro Richier? Pierre de Richier e o quê? Guillaume de Chartier. Então, um ministro mais velho, de 50 anos, ele vai estar dirigindo este culto, ele vai orar invocando a Deus, eles vão cantar o Salmo 5, né? Eles vão cantar o Salmo 5, por quê? Porque era um costume genebrino cantar os salmos. E o Salmo 5, então,
vai ser aberto e eles vão cantar. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, né? E todo o Salmo 5 será cantado, e o pastor Richier vai pregar um sermão no Salmo 27, este salmo que nós lemos esta noite. E olha que coisa interessante, irmãos. O primeiro culto acontece no dia 10 de março de 1557. E no dia 21 de março, depois de alguns dias, nós vamos ter a Santa Ceia sendo ministrada aqui em terras brasileiras, segundo o rito reformado. Mas nem tudo ocorreu, por assim dizer, como flores, né? Infelizmente, o Villegagnon, ele vai entrar em conflito com estes huguenotes sobre questões doutrinárias, e eles serão expulsos ali da colônia. Em 4 de janeiro de 1558, eles partiram para a França a bordo de um velho navio. E o comandante desse navio disse o seguinte: olha, não dá para levar todo mundo. E aí, depois deles terem ali se reunido e terem, na realidade, visto, né, como é que seria, analisado toda aquela situação, então, 5 huguenotes ficaram. 5 huguenotes ficaram. E quando eles voltaram, olha bem, quando eles voltaram ali para a Baía de Guanabara, o Villegagnon recebeu eles muito bem, certo? Recebeu muito bem. Entretanto, depois eles foram acusados, olha bem, Villegagnon era um político, ele tinha amizades ali com lideranças católicas. Então, ele recebe esses 5 huguenotes que resolvem ficar, para que pudesse o navio partir com mais segurança, mas logo eles são acusados, né, de traidores e espiões. Líderes católicos chegam até Villegagnon e dizem assim: olha, eles são traidores, eles são espiões. E com isso, líderes católicos formulam um questionário com 15 perguntas. E este questionário, a base do questionário era sobre o sacramento da Eucaristia. E nós sabemos que, como protestante, como reformado, nós pensamos diferente dos católicos romanos. Por exemplo, como é que um católico romano vê a Eucaristia? Como é que vê aquele momento da ceia? A ceia, ou a Eucaristia, acontece ali, aquilo que eles chamam de transubstanciação, né? O corpo, na realidade, aquele pão, né? Não é pão, né? A hóstia, se transforma literalmente no corpo de Cristo, e aquele vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Mas nós não pensamos assim. E aí, os 5 huguenotes, né? Os 5 huguenotes, respondendo essas 15 questões, eles vão responder. E aí, baseado nessas 15 perguntas, eles vão formular uma confissão, chamada a Confissão de Guanabara, certo? Ou a Confissão Fluminense, tá? Onde um camarada chamado Jacques Le Ballet, né? Porque a gente tem que tentar pronunciar direitinho, né? Ele é o camarada que vai estar ali à frente, né, para responder estas perguntas. Você vai ter o Jacques Le Ballet, você vai ter o Pierre de Bourdon, você vai ter o Matteo de Vernon, você vai ter o André Lafon, você vai ter 5 huguenotes. Eles respondem e, obviamente, eles são condenados. Por quê? Porque eles vão responder conforme a fé deles. Mas nesta confissão de fé de Guanabara, além desta questão da ceia, eles também vão abordar, por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina do livre-arbítrio, a autoridade dos ministros, a vida amorosa, né, que os crentes deveriam ter, no que diz respeito a amar a Deus e amar uns aos outros, a vida de intercessão e os sacramentos, né? Lembre que nós só temos 2 sacramentos. Então, diante disso, eles foram condenados, foram tidos por hereges, e, olha bem, dos cinco,
né? O Pierre de Bourdon, o Matteo de Vernon, André Lafon, o Jacques de Leballier e o outro Jean do Bordel, né? Somente quem foi poupado foi um camarada chamado André Lafon. Por quê? Porque ele era um camarada que trabalhava com roupa, né? Ele era o único alfaiate ali da colônia, então ele foi poupado. Os outros 3, o Pierre, o Matteo e o Jean, eles foram mortos, né? Eles foram assassinados. E o Jacques de Leballier, na realidade, ele vai fugir para Salvador, mas ele vai ser enforcado em 1567, pelas mãos daquele padre chamado Padre Anchieta. Já ouviu falar? José de Anchieta, certo? Ele foi enforcado, o último protestante que restou aqui no Brasil. A gente tem que enforcar, a gente tem que matar esse herege. O que a gente pode aprender com essa história? Porque, na realidade, se você for ver, eles chegam em 1557, mas logo em 1558 eles são expulsos daqui. E os que resolveram voltar por conta da estrutura do navio, porque senão era muita gente no navio e provavelmente iria afundar, os 5 que voltam, eles são perseguidos e 3 são assassinados logo. Um é poupado porque é o alfaiate, e o outro, ele na realidade foge para Salvador, mas depois ele é encontrado. Como ele não nega a fé, ele é enforcado até mesmo pelas mãos ali do padre José de Anchieta, né? Então, assim, o que a gente pode aprender? Somente não ficar aqui contando um pouco dessa história. É que a fé cristã, meu irmão, minha irmã, em uma de suas metáforas mais conhecidas na Bíblia, nos diz que é coluna e baluarte em que o povo de Deus e a Igreja de Jesus Cristo receberam a incumbência de nutrir nos corações, educar as gerações e proclamar a todos. Então, a Bíblia nos diz que a Igreja do Senhor é coluna e baluarte, o que? Da verdade. Da verdade. E o que nós temos que louvar a Deus é porque, há quase 500 anos atrás, homens resolveram sair de suas casas, da sua nação, da sua terra, viajar para um mundo que eles nem conheciam. Mas mesmo diante daquele cenário, eles resolveram vir para o Brasil, né? Resolveram ter aqui uma expedição missionária no Brasil. E eles fizeram isso porque certamente eles confiaram naquilo que o Senhor Jesus nos diz, né? E deixa como incumbência para todos nós, que nós deveríamos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus queridos, olha, eu sei que não foi exitoso, né, o plano de ter aqui uma colônia francesa e ter aqui huguenotes, ter uma igreja reformada ali no 16º século, né, em 1557, 1558, mas mesmo aqueles homens vivendo um ano e pouco aqui no Brasil, mais precisamente ali no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, essa história ficou marcada, essa história não se perdeu, né? Eu acho interessante isto, é que essa história não vai se perder, porque, olha bem, havia ali naquele navio de 290 pessoas, um homem chamado Jean de Lery, era um sapateiro e um cronista, ele era um sapateiro e um cronista ali da viagem, e em 1578 ele vai publicar um livro chamado Viagem à Terra do Brasil, onde ele vai contar esses acontecimentos que ocorreram quando eles chegaram ali na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. Vamos ler em uma só voz, 1 Pedro 3,15. Vamos lá? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Amém? Olha aí. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há o quê?
que há em vós. Ou seja, quando Villegagnon chegou para aqueles homens, para aqueles 5 homens, tá? Aqueles 5 homens, Jean de Bordeaux, Pierre de Bourdon, André, Lafon, Matteo de Vernon e o Jacques Le Ballet, todos franceses, né? Todos huguenotes. E disse, vocês vão ter que responder 15 perguntas em 12 horas. 15 perguntas, porque na realidade vocês precisam expressar a fé de vocês. Vocês precisam colocar no papel aquilo que vocês creem. Afinal de contas, vocês confessam que fé. E em 12 horas, aqueles homens fizeram a confissão de fé de Guanabara. Em 12 horas, eles fizeram o que está aqui em 1 Pedro 3,15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eles não se acovardaram, eles não fugiram, pelo contrário, tá? Eles deram a razão da esperança deles, eles deram a razão da fé deles, meus irmãos. Portanto, como os huguenotes, que promoveram o primeiro culto de fé cristã reformada em solo brasileiro, o cristão também deve permanecer firme na razão da sua esperança, tá? Onde nós estivermos, meus queridos, nós temos que dar a razão, né? Permanecer firme e dar a razão da nossa esperança, acreditando que a igreja do Senhor é coluna e baluarte da verdade. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de nós. Nós somos a igreja, como eu disse domingo. Não são essas paredes, mas nós somos a igreja. Tá? Nós é que estamos vivendo em um mundo, em uma época, onde estão tentando desconstruir os valores judaico-cristãos. Tá? Então é preciso marcar posição neste mundo em que nós estamos inseridos. Tá? E a Bíblia nos diz que as nossas armas, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Certamente, aqueles homens morreram ali, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Somente o alfaiateiro, né, o alfaiate, né, ficou vivo, porque tinha esta profissão. Mas os outros morreram. Imediatamente, 3 morreram e somente o Jacques de Le Ballet que foi morrer em 1567, ali em Salvador, nas mãos do padre José de Anchieta. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão da nossa fé. Nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, que é o único Rei e Senhor de tudo e de todos. E nós temos que fazer como está escrito no Salmo 27, queridos, no verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar o quê? No seu templo. Eu sei que aqui o contexto é do Antigo Testamento, onde a casa de Deus era o tabernáculo, né? A gente sabe disso. Hoje a casa de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus significava a presença de Deus. E nós temos que desejar estar na presença de Deus sempre. A igreja irá passar por uma grande perseguição, olha, essa perseguição será tão grande, mas tão intensa, que a Bíblia nos diz que Deus vai abreviar a volta do Filho, tá? Por conta dos eleitos de Deus, para você ver como será tamanha esta perseguição. Então, quando nós relembramos do primeiro culto protestante em terras brasileiras, ali na Baía de Guanabara, a gente sabe que homens morreram, a gente sabe que não prosperou, né, a igreja reformada, a igreja protestante, a igreja evangélica naquele momento, não prosperou. E se não prosperou, é porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e como eu disse, as portas do inferno não prevalecerão o quê? Contra a igreja, né? Então, aos nossos olhos,
Nós podemos até pensar de forma equivocada assim: nossa, não foi bem sucedido, nossa, não deu certo. Na realidade, homens morreram. Mas quantas pessoas morreram pelo Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor? Eles morreram, mas nós não sabemos os resultados, por assim dizer, da morte daqueles homens aqui em terras brasileiras. Nós não sabemos os resultados espirituais, né? Porque nós, homens, queremos resultados muito materialmente falando. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tem orações, por exemplo, que você faz hoje e que Deus não vai responder. Tá? Até mesmo você viva, né? Deus não vai responder, porque Ele não quer responder, mas Ele pode responder até mesmo depois que você passar desta vida. Tá? É isso, irmãos. Quantas pessoas oraram pela conversão de alguém? Quantas pessoas oraram pela conversão de uma pessoa que tanto ama, de um ente querido, e de repente a pessoa não teve o privilégio de ver aquela pessoa entregando a sua vida a Jesus e fechou os olhos, foi sepultada, foi para a mansão dos mortos, mas depois aquela pessoa acabou, a pessoa que estava viva e que foi colocada como motivo de oração, motivo para realmente ser alcançada pelo Espírito Santo, se converteu. Então, nós temos que acreditar que nada foge do controle de Deus. Nós temos que acreditar que o primeiro culto que acontece aqui no Brasil, certamente, teve sim os seus propósitos, irmãos. E nós temos que relembrar deste dia do 10 de março de 1557, relembrar como nós temos que nos manter firmes na fé. Temos que relembrar que aqueles homens, eles não abriram mão da sua fé. Eles morreram e fizeram uma confissão de fé. E nós também temos que, enquanto viver aqui, temos também que proclamar e defender esta fé em Cristo Jesus, nosso Senhor.